O Volney é difícil explicar, ele tem aqui um texto pronto, tá? Mas eu quero só fazer uma outra introdução rapidinho. Daqui a alguns anos, quando os historiadores de design olharem para esse período, eles vão ver que houve um boom na caligrafia nacional absurdamente incrível, inexplicável, até eles chegar à conclusão de que foram quando surgiram as ruling pens, que o querido Volney, junto com a Simone, estão dando um show. Eu não sei nem como explicar aquelas penas caligráficas artesanais, gourmet, muito especiais, muito mágicas. Tá? Então, para formalizar, tá? O Volney é doutor no curso de desenho industrial da Universidade de Santa Maria, é designer gráfico, designer de tipos e gosta de caligrafia. Mais do que gosta, né? O foco de sua pesquisa envolve tipografia, caligrafia e design editorial, impresso e digital. Coordena o núcleo de pesquisa e produção de conteúdos para plataformas digitais, NPC, que pesquisa e desenvolve publicações interativas nas temáticas relacionadas. Eventualmente, aventura-se na construção de ferramentas caligráficas. Mentira, eventualmente. Ele está há 2 meses sem dormir, lixando penas. Tá? Obrigado. Salva de palmas para o Volney. Bom, bom dia a todos. Já está prontinha. Primeiro de tudo, agradecer muito ao pessoal, ao convite, a confiança de vir conversar com vocês e falar um pouquinho do que tem sido feito na universidade. Né? Uma palestra talvez um pouco semelhante à que eu fiz no Diatipo 2013, né? E o pessoal da organização pediu para fazer alguma coisa semelhante com uma abordagem um pouquinho diferenciada. Até pelo foco do Diatipo, que trabalha então com o ensino, né? Produção e mercado. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que tem sido feito na disciplina de tipografia, caligrafia, editorial em Santa Maria, e como isso tem, digamos assim, evoluído ao longo dos anos e o que tem, digamos assim, o que tem sido modificado, o que eu considero que foram acertos, o que foram ajustes, e mostrar para vocês alguns resultados. E, no final, um pouquinho dos trabalhos de conclusão de curso também, que são continuação desses materiais aqui. Bom, surgiu em 2000, acho que foi uma das primeiras do país, universidades que teve uma disciplina de tipografia com o nome horrível chamado tipologia. Eu assumo toda essa culpa, tá? Que era de um semestre, de 30 horas, como uma disciplina complementar de graduação. Essa disciplina surgiu num devaneio de 2 professores, eu e o Paulo Kuhlmann, que era professor de fotografia e gostava muito de tipografia, e ele disse, vamos fazer uma disciplina de tipografia? Vamos. Tá, foi isso. A gente fez uma disciplina de tipografia. A gente não tinha muito conhecimento, não existiam livros, não existia quase nada na época, mas eu tinha trabalhado em gráfica, desenhava letras, desde que me conhecia por gente, e o Paulo gostava, e ele me insistia que tinha que ser tipografia, e eu insistia que tinha que ser tipologia. Eu sou teimoso, eu ganhei a coisa, e vou ficar com essa mancha na minha carreira para o resto da vida, publicamente e enfaticamente demonstrada aqui. Está gravado e vai para o YouTube, e eu vou ficar com vergonha, mas ao mesmo tempo orgulhoso, porque foi no ano de 2000 que a gente começou esse trabalho todo lá. Então, há 16 anos atrás. E era uma maneira muito, às vezes, mais, para não dizer tosca, vou dizer meio rústica. A Tereza fez essa disciplina, né, Tereza? Minha aluninha lá. Sabe que é uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos. Depois, em 2005, o pessoal gostou muito da disciplina e a gente transformou ela numa disciplina, então, obrigatória. Uma disciplina do currículo comum do curso, normal, de 60 horas. Então, ela ganhou força. A gente evoluiu a carga horária, e depois disso, eu fui para o doutorado. Quando eu voltei, em 2009, eu comecei a trabalhar, e aí a gente começou a ofertar essa quantidade de disciplinas aqui. Então, a gente tinha disciplinas complementares de graduação, de caligrafia, laboratório de tipografia digital, projeto editorial e oficina tipográfica ministrada pela professora Ana Lúcia, que era na gráfica, na imprensa universitária. Então, a carga horária foi para 240 horas, quase 300 horas de tipografia. E isso foi um grande boom,
vários alunos que estão aqui hoje, ex-alunos, passaram por esse período lá, de diversas disciplinas, né? E o TCC, que era um semestre, passou a ser 2 semestres também, a gente podendo fazer pesquisas mais consistentes, mais a longo prazo e mais aprofundadas. E, em 2015, então, a gente começou, 2013, 2014, a gente começou a mexer com o novo currículo do curso. E, para isso, a gente fez o corpo docente todo trabalhou com uma pesquisa com os egressos e também o mercado profissional. Com isso, a gente deu uma boa analisada na situação atual e previsão do que poderia acontecer no futuro quanto a esse mercado, e fez uma conversa com ex-alunos para entender quais as dificuldades que eles tinham, o que eles sentiam, qual é a situação no mercado. Isso nos levou a perceber algumas coisas diferentes em termos de formação profissional. Então, o que eu vou comentar aqui são o que a gente achou correto fazer isso em Santa Maria, de uma maneira, talvez, assim, fundamentada, mas foi uma aposta, uma mudança curricular com enfoque não só de disciplinas, mas enfoque diferente profissional. E também a gente tem que contextualizar que é uma universidade pública. Isso que eu falar aqui é diferente. Por exemplo, a universidade pública a gente consegue fazer certas coisas que não se consegue numa universidade talvez particular. Isso é uma diferença de contexto. Não significa que uma coisa seja ruim ou não, ou outra, mas significa que são contextos diferentes, então tem que observar por essa ótica também. No mercado profissional, a gente verificou a questão de que tem a questão de salário, oportunidade de mercado, saturação e coisas que estão realmente, todo mundo que é designer, que vai para o mercado ou conhece o mercado sabe como é que é o contexto, né? Então, vocês já estão mais ou menos atuantes, alguns alunos ainda não, mas não é um mercado fácil, isso fica notável isso. E a gente, então, optou por tirar algumas palavras-chave para esse currículo novo, que é flexibilidade, escolha, autonomia, prática, produção, mercado, tradição e inovação. Tá? Flexibilidade, do aluno poder montar seu currículo, escolher o que ele vai fazer, né? O currículo ser adaptado, então, com essa escolha aos interesses de cada aluno. Então, por exemplo, tem gente que não escolhe tipografia, não quer fazer, mas gosta de outras áreas. Ao mesmo tempo, tem gente que, né, ignora outras áreas. Enfim, é uma troca constante. Autonomia, de largar um pouquinho mais a decisão para o aluno. Trabalhar fundamentado na prática. Minimizar a questão de aulas expositivas. Eu tenho certeza, né, falando que vocês vão esquecer muito do que eu falar aqui hoje. Depois da minha palestra, vem a outra, vem outra, vem outra. No final do dia, vocês estão, digamos assim, né, lembrar alguns pontos, mas vocês vão esquecer muita coisa. Isso a gente está querendo minimizar. Então, aulas expositivas, a gente está tirando muita coisa, só onde for necessário realmente. O diatipo está mais ou menos ligado ao que a gente imaginou no currículo. Fiquei muito feliz com o ensino, né? Produção e mercado, e lá a gente trabalha com projeto, produção e mercado. Então, que o aluno consiga desenvolver seus produtos, desenvolver suas coisas, viabilizar isso, e, digamos, de realidade virtual, que a gente está conversando com as pessoas, vendo o que a gente consegue fazer, publicação digital, enfim, tentar modificar. Né? Então, alguns trabalhos de TCC, até o do Augusto, foi feito com isso, com realidade ampliada e tal, bem interessante. Então, ao mesmo tempo que de um lado tu vai para a tecnologia, da outra parte tu vai para a parte mais antiga. A síntese seria isso, que os alunos tenham capacidade de desenvolver, produzir e viabilizar seus próprios produtos e soluções. O que seria isso? Pensar não em prestar serviços somente. Pensar em desenvolver produtos e soluções de maneira própria. Digamos, propor coisas diferentes, evoluir suas ideias, suas soluções. E, para isso, então, algumas atividades das disciplinas são voltadas a essa lógica. Então, não se exclui a parte técnica, não se exclui o trabalho, nada disso. Somente a gente colocou formas, a gente pensou em formas de ampliar a capacidade de... Eu não gosto de falar empreender, parece que é uma coisa chavão, mas é empreender, de ir adiante, de propor ideias. E até mesmo essas ideias, por exemplo, o que levou... Fazer só um paralelozinho na palestra, o que levou a gente a desenvolver as penas caligráficas foi por causa desse currículo. A gente começou a trabalhar nesse currículo,
E eu comecei a pensar, tá, mas eu podia também fazer alguma coisa, né? Entenderam? A gente podia fazer, já que a gente está pesquisando isso, desenvolvendo isso, a gente podia tentar botar isso em prática. E eu comecei dentro da universidade, tentando levar, não consegui adiante, por exemplo, uma universidade pública, a burocracia e tal, a gente foi levando e pensou na ideia, então, de lançar isso de uma forma alternativa. Então, nasceu de um contexto diferente, de uma possibilidade da gente estar imerso, né, de uma forma que pensam de pensamento diferenciado. Então, o currículo é estabelecido em disciplinas básicas, laboratórios profissionalizantes, laboratórios orientados, TCCs e estágios. Dos laboratórios profissionalizantes, que são entradas, os laboratórios de entrada, o aluno tem uma oferta de 13 laboratórios, agora vai ter 14, e desses 13 ele escolhe 7 que ele vai fazer. Tá? Eu não vou listar todos os laboratórios, mas tem joalheria, interface, identidade, comunicação, embalagem sinalética, tipografia editorial, ilustração e HQ. Então, são áreas mais profissionalizantes. E dessas 13, então, o aluno escolhe 7. Ele precisa fazer 7. Então, se ele não quiser fazer tipografia, ele não faz. Se ele não quiser fazer tal coisa, ele não faz. Então, ele vai escolher o número de laboratório 7 e ele faz como laboratório de entrada. Depois que ele fez o 7, ele faz desses 7 mais 3 novamente. Desses 7, ele escolhe 3 para fazer de novo, como aluno avançado. E ele tem condições de desenvolver pesquisa a longo prazo, de evoluir conhecimentos que ele já pegou numa disciplina. Então, eu gosto de tipografia, fotografia e joalheria. Então, é isso que eu vou fazer. E aí, vou pensar que, com essas 3 áreas, eu posso definir o futuro da minha carreira profissional. Eu gosto de interface, gestão e identidade. Então, é isso que eu vou fazer. Tá? Então, ele pode escolher isso. E o caminho natural é, então, que ele escolha desses laboratórios um caminho meio natural que leve ele ao TCC, depois ao estágio, e se encaminhe no mercado. Então, em 2015, surgiu então os laboratórios profissionalizantes e orientados, que é o laboratório da entrada e o laboratório mais avançado. O TCC continuou em 2 semestres e cada laboratório então ficou com 120 horas, não é mais 60 horas. Então, por exemplo, quem opta por trabalhar em tipografia editorial tem uma carga horária de 240 horas em tipografia editorial. Então, numa carga curricular é grande, justamente para ter tempo de se especializar, se gostar do assunto. O foco do laboratório também é turma reduzida, ou seja, são 11 alunos somente no profissionalizante e 5 no orientado. Então, tu consegue fazer trabalhos em grupo, tu consegue ainda dividir e dar uma atenção bem mais individualizada. Isso que eu falei de contexto de universidade, e diferença, né, de contexto da universidade pública, que permite que a gente ainda faça isso. Não sei se vai continuar assim, mas ainda a gente consegue ousar e fazer isso com atenção e com calma. Aprendizagem pela prática, e a responsabilidade passa a ser do aluno. Esse é um princípio filosófico do curso. Eu já desencanei, sabe? Tipo, depois de 16 anos, mais 17 anos dentro da universidade, tipo, cara, tu quer fazer, faz, não quer, eu não vou te incomodar, sabe? Eu vou gastar minha energia com quem quer fazer, sabe? Entendeu? Tipo assim, tu sabe o que vai acontecer? Tu vai sair, tu vai se formar e vai ficar desempregado, pronto, né? Tu quer fazer, faz, cara, eu não estou. Tipo, aí vem o aluno, não consegui entregar o trabalho, legal, tá, pronto. A responsabilidade é essa. Eu estou trabalhando assim, sabe? Cansei, então, depois de tempo, a responsabilidade é do aluno. Se ele entregar, a gente ajuda e faz o máximo que a gente puder para desenvolver. Se não entregar, o problema é dele, né? A responsabilidade é do aluno, sabe? A ideia do currículo é trabalhar ele como uma, como é que eu vou dizer, digamos assim, a atitude do aluno tem que ser uma atitude profissional por parte dele. E, às vezes, atrasar um trabalho ou atrasar o curso não significa que ele está atrasado por algum motivo ou outro. Significa que ele pode estar aproveitando mais aquele curso. Isso é uma coisa bem importante. Eu tive vários alunos que estão trabalhando e estão pesquisando. Tipo, o TCC era 1 ano. Tem alunos que estão há 2 anos. Fizeram o TCC em 2 anos. Mas eles não perderam esses 2 anos. Não foi um atraso. Foi um investimento em tempo para colocar, para desenvolver, para pesquisar, para ter tempo de fazer outras coisas. Então, essa história, por exemplo, de sequencialidade, de tem que terminar isso, tem que fazer aquilo, às vezes tem que repensar certas coisas, que às vezes a gente pode ficar mais tempo, não significa atrasar, às vezes, significa aprofundar um conhecimento, uma oportunidade que tu tem.
Tá? Isso é bem legal, mudar esse pensamento às vezes. E então eu vou mostrar para vocês um pouquinho das atividades dos laboratórios profissionalizantes e orientados. Tá? Nos laboratórios profissionalizantes, no laboratório profissionalizante a gente trabalha com tipografia como imagem, a gente trabalha com produto editorial, então a ideia é de viabilizar alguma coisa diferente, alguma coisa nova, e como se isso se sustentaria no mercado. A gente trabalha com caligrafia e lettering, com design de tipos. No orientado, a gente trabalha com duas abordagens, pesquisa e prática. O aluno faz uma pesquisa, uma ideia, desenvolve alguma coisa que ele gostaria de fazer, e na prática ele tem que reforçar algum conteúdo prático, ter alguma produção prática a respeito daquilo. Depois, Santa Maria não sabe, mas tem que agradecer ao Daniel Sabino, que me fez repensar umas ideias legais para a disciplina, porque ele foi entrevistado e falou lá de Santa Maria, fiquei muito emocionado com aquilo. Obrigado, Sabino, e mudei certas coisas por causa daquele comentário teu. Eu estava meio desiludido com o laboratório, com ajuste, com coisas, e comentou, e eu retomei no início de 2016 com isso, e tu vai ver alguns resultados legais aqui por causa disso aí, Sabino. Então, tipografia como imagem. Até que horas? Tá, legal. Tipografia como imagem, a ideia é de abordar a tipografia de uma forma diferente, que ela fale por si só, sem precisar de uma imagem auxiliar. Então, a tipografia é a própria imagem. Então, por exemplo, essas letras feitas com gelo, letras feitas com coisas peludas, né? Marina está aí. Tá? Letras com abordagem diferenciada, forradas com papel alumínio, placas de computador, fotografia. Letras submersas num aquário, recortadas e montadas, para dar um contexto diferente. Essa é da Monique, que também está aí. Letras de donuts. Placas, literalmente placas grandes, feitas à mão, fotografadas e montadas com a linguagem adaptada. Então, isso é uma chapa offset, pintada, modificada, com um arame farpado ao redor, etc., para montar, construir. A ênfase é construir alguma coisa à mão, alguma coisa que amplie, saia um pouco do computador e consiga deixar isso um pouco mais real. Às vezes é feito no computador também, sem problemas, mas eu sempre tento dar ênfase para isso. Essa aqui é com fotografia, literalmente, em 3D. Então, por exemplo, quem gosta de fotografia pode focar na fotografia e desenvolver alguma coisa assim. Bordados, montagens tridimensionais, muito simples, muito legal. Moedas, muitas moedas antigas. Lettering em MDF recortado, pintado, envelhecido, com fumacinhas ao redor também, todas feitas. Essa fotografia realmente não é montagem. Montagem de fotos também, muitas fotos, trabalho escravo da Gisela, que também está assistindo aí. Papel, tinta recortado, montado com fotografia legal e tal, dando efeitos psicodélicos, com linguagem antiga. Esse trabalho é de entrada no laboratório, é o primeiro contato, tá, com os alunos com tipografia, para, digamos assim, abrir um pouquinho a cabeça e ver o que dá para fazer. Isso são pecinhas, o Matheus depois modelou, ele também está aí, Matheus, modelou esse trabalho em 3D para me entregar, e dizendo achou melhor o outro, mas eu achei melhor esse, mesmo não estando retinho, todos os quadradinhos são à mão, então eu preferi esse. Palitinhos de fósforo. A ideia era fotografar esse pegando fogo, mas a gente teve pena. Tá? Literalmente, de perder o trabalho da Suelen, então a gente deixou ele assim, bonitinho. Então, depois disso, a gente tem a parte de produto editorial. Ou seja, aí começa um trabalho mais de produção, mercado e desenho. Todo laboratório tem foco em perceber como pode se atuar em tipografia, como pode se atuar em caligrafia, como que é o mercado. Então, às vezes, os alunos vão lá e acabam conversando com os alunos. Um mês atrás, foi o Estevão Silveira, lá em Santa Maria, de ilustração, foi lá e falou do mercado, mesmo não tendo a ver com tipografia. Faz, acho que umas 2 semanas, também, há pouco mais, foi o Bruno Melo, representar novamente uma palestra que ele deu no Diatipo e modificou lá para o curso, para os alunos perguntarem, entenderem como é que é. Então, tentar mostrar um pouco da realidade do mercado. Então, aqui são livros projetados
do zero, criados, não somente executar o trabalho que vem de um determinado autor, mas pensar o livro do zero. Por exemplo, que livro vocês gostariam de fazer? Eu gostaria de fazer um livro de jogo de tabuleiro, então façam. Como é que a gente escreveria? Como é que a gente teria? Como é que a gente capturaria as imagens? Como é que a gente imprimiria? Quanto custaria esse livro? Como é que seria distribuído? Como é que seria vendido? Então, não somente passar da execução do projeto gráfico, mas pensar o livro como um produto, essa abordagem diferente. Então, aqui são alguns mockups, fotos e modelos desse projeto de livro, tá, de um grupo. Então, selecionando os jogos, selecionando tudo e pensando, tirando fotografias, tudo. Então, tem que produzir todo o material. Essa outra é uma revista sobre ilustração digital. Então, aqui também, como seria a entrevista com as pessoas, como é que ela sobreviveria no mercado sendo uma revista gratuita, onde é que viria o dinheiro para isso, qual seria a estratégia. Então, tem que se planejar tudo isso, tem que fazer um relato, um relatório de toda essa abordagem, até mesmo comercial da revista. E aqui, claro, estou mostrando para vocês os layouts, né, o material gráfico da revista. Esse outro é uma coleção de livros sobre música, estilos musicais. Então, foi desenvolvido, por exemplo, com uma série de livros, cada um com um duotone, e foi feita uma linguagem gráfica e tal, e cada um tem um estilo diferente de abordagem. Depois a gente passa por caligrafia e lettering. Caligrafia, então, digamos assim, mais da metade do semestre desenvolvendo os estilos básicos, e a gente passa por tudo que dá tempo. Pena quadrada, pena de bico, brush, folded pen, e depois, a partir disso, se evolui o trabalho de lettering e algum dos estilos. Então, desde exercícios básicos, passando por fundamental, humanista, góticas, itálicas, né? Aqui são folhas de estudo, outras góticas, fracture, exercícios de lettering. Isso é legal que no semestre passado, eu disse para a gurizada, vocês viram aquela página do Facebook, Imagens Good Vibes, com frases polêmicas? Né? Eu disse, vamos colocar os letters com imagens good vibes, assim, fazer alguma coisa legalzinha, assim, e tal. E o pessoal começou a postar nisso. E fica legal, que o lettering fica mais contextualizado um pouquinho. Né? Então, estudos de lettering, alguns foram vetorizados, outros foram feitos à mão. E, por fim, daí, o exercício que talvez eu acho que mais difícil para mim, eu acho para orientar e também resultado gráfico, que é a parte de design de tipos, que começou muito primitiva lá nos anos 2000, evoluiu bastante com as disciplinas. E nessa mudança do laboratório, eu tinha tirado a carga de design de tipo e focado mais em editorial. E eu notei que parecia que estava perdendo um braço, uma perna, uma parte de mim e deixar isso fora. E eu não estava muito feliz. E aí que eu li o negócio, a reportagem do Sabina, que ele falou, e eu pensei, não, eu vou voltar com tudo que der. E design de tipos, vou começar a conseguir com os alunos. E é uma atividade que começa no primeiro dia de aula e termina no último dia de aula. Ela dura um semestre inteiro, porque a gente não faz design de tipos em um mês, não faz só uma pessoa muito experiente faria isso ao longo do tempo. E o aluno que começa o design de tipos no primeiro semestre, como profissionalizante, ele pode ainda voltar no orientado e continuar sua fonte, seu trabalho. Então, ele tem um ano para desenvolver, e depois, se ele quiser, ele pode continuar no TCC e sair dali com alguma coisa bem evoluída. Essa é a ideia de continuidade que o currículo permite. Então, aqui a gente começa desde desenho de observação. Por exemplo, pega a letra pequenininha, desenha ela grande, escaneia, fotografa, reduz ela para colocar do lado, em corpo 8, corpo 10, para ver como é que se comportou a sua ampliação e sua redução, se ele conseguiu chegar mais ou menos nessa lógica. Então, aqui é só um exemplo de desenho de observação. E o que eu comecei a focar bastante foi análise tipográfica. Isso deu uma grande diferença. Foi aí que eu pensei o que poderia fazer de diferente em design de tipos, digamos assim. Vou começar a colocar questões de projeto, método de projeto. Então, pesquisa tipográfica, eles têm que pesquisar muita coisa, tem que analisar. Então, são selecionadas três tipos para serem analisados e, digamos, dissecados. Aqui são folhas de estudo, tá, dos trabalhos, aqui analisando proporção, aqui analisando contraste, verificando como é que isso é feito, aqui vendo o entrelaçamento das formas, como é que elas se comportam, alturas, ascendentes, descendentes. Aqui a gente vê outro jogo de contrastes, entrelaçamento de formas também,
para ver como que são as proporções são aplicadas. Aqui a gente tem a análise de terminais, de elementos básicos, componentes das fontes. Então, vendo como as coisas se encaixam, anotações. Eu disse para os alunos que eles têm que pegar a folha, tem que riscar toda ela, tem que entender de onde vem cada coisinha e como é que elas se relacionam em forma, contraste, proporção. Aqui também, estudos, esse aluno me entregou na quinta. Eu fotografei porque está muito legal. Por exemplo, as análises ali, as relações, qual o peso, análise de peso, quantas hastes tem dentro do espaço em branco com o espaço preto, forma e contraforma, as relações de proporção. Aqui uma análise de terminais, ascendentes, descendentes. Eu passo alguns pontos para eles. Essa lógica, eu não digo para eles assim, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu digo, olha, você tem que fazer uma análise. Essas foram feitas no ano passado, essas foram feitas aqui no semestre passado, isso. Vocês peguem isso e vocês, por favor, evoluam. Façam alguma coisa diferente. Tragam alguma coisa diferente. Por exemplo, história da tipografia. Eu não dou mais aula de história da tipografia. Porque eu vi que não dá muito certo falar sobre história da tipografia. Precisaria muito tempo. O aluno tem que ler, o aluno tem que estudar. Então, eu peço um trabalho de história da tipografia. E falo do TCC da Nayene, sempre, todo semestre, para os alunos lerem. Eu digo assim, vocês têm que fazer um trabalho legal sobre história de tipografia. E vocês escolham como vocês vão fazer. Você tem que apresentar alguma coisa legal, visual, inteligente, sabe? É instigar de uma maneira um pouco fora do tradicional. Isso dá mais resultado, às vezes, do que ficar falando. E ressaltando, ficar falando lá na frente, para a gente, é muito mais fácil do que acompanhar e fazer todos esses trabalhos. Tá? Isso você tem que entender. Falar lá na frente é muito mais fácil. Se vocês me deixarem falar, eu falo 3 dias sobre isso. Tranquilo. Entende? Eu teria assunto de tanta coisa que a gente fez e há tanto tempo e lendo e tal, teria. Só que não é tão legal. Entende? Aqui também, olha as análises, tendo proporção, contraste, entrelaçamento, peso. Né? Aqui outra, tá? Anotações. Aqui, verificando onde é que são os componentes que repetem nelas. Aqui também, estudos. E aqui os resultados. Então, esse separando, claro, que eu trazendo os melhores resultados sempre, né? Não vou fazer todos, mas a gente sempre, é um portfólio, né? A gente mostra o meu portfólio de professor, tem os melhores resultados dos alunos. Então, estou mostrando aqui os melhores resultados. Então, tinha 11 alunos, então tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 11, que eu achei com um resultado bem legal. Com a primeira experiência em tipografia. Tá? Eu não tinha conseguido esse resultado antes, assim, numa quantidade de alunos de 11, que eu conseguisse 5 resultados legais numa graduação. Por que isso? Eu acho que foi a mudança no método de projeto, de análise das fontes, porque assim, vocês dissecaram tudo, vocês vão fazer a engenharia reversa, agora vocês apliquem essa engenharia reversa no trabalho de vocês. Então, como é que está? Onde é que está o contraste? Qual o contraste vocês escolheram? Qual a proporção? Qual o entrelaçamento? Onde é que estão os terminais? Se o aluno entende a lógica, ele consegue reaplicar isso no trabalho dele. Então, por exemplo, todos que vocês vão ver aqui têm problemas. Óbvio. Toda fonte que tu olhar com muita atenção vai ter problema. E mesmo isso aqui é, digamos, o primeiro trabalho. Dá para ver que o pingo do i está pequenininho, tem várias coisinhas para ajustar. Mas é um resultado acadêmico de um semestre, do primeiro contato com tipografia. E isso eu acho muito legal, eles terem chegado nesse nível. Esse aqui é da Giovana, que não gosta de tipografia, ela disse para mim. Não gosta de ilustração, mas fez o trabalho e fez muito bem. Isso aqui é do Ayrton, também, desenhadinha toda ela. Essa é do Kevin, esse desenho. É mais quadrada, um pouquinho, mais retangular, mas muito interessante, as curvas. E a lógica é a seguinte, pessoal. Eu acho que eu tenho isso anotado depois. Talvez eu vou falar agora, se eu repetir depois, eu paro. A ideia é que, assim, eu não tenho mais medo de mexer no trabalho do aluno. Sabe? Tu aprende. Como é que a gente aprende? Como é que um designer aprende? Ele aprende como se fosse um artesão. Eu acredito nisso. Ele aprende fazendo, ele aprende olhando, ele aprende vendo. Então, se o aluno me mostrar uma curva, eu vou pegar o computador dele e vou mexer naquela curva.
Se ele me mostrar a proporção, eu vou ali e vou mudar. Então, vocês têm dúvida, vocês me enviem os caracteres básicos, eu dou uma revisada, mando para vocês, vocês comparam e fazem de novo. Sabe? Vamos fazer isso, vamos trabalhar junto. Então, é isso que eu disse, dá trabalho. Dá muito mais trabalho do que tu ficar falando. Mas o resultado é mais legal porque ele consegue, por exemplo, se eu ajudo ele a ajustar um N, ele consegue o H, consegue o M, consegue entender a curva, a posição, controle, e aí vai adiante. Então, trabalhar junto mesmo para chegar nesse resultado. Aqui é do Matheus, também que está aí, ele levou a sério Imagens Good Vibes, em frases. Aplicou em todos os trabalhos da disciplina dele. Onde é que ele está aí? Depois eu apresento lá no fundo, levantando a mão, apresentando para vocês. Esse aqui é da Gisela, também achei muito legal. Sabe, foi um dos melhores resultados em termos de proporção, contraste, composição. Sempre vai ter alguma coisa para mudar, uma coisa que passou, mas achei bem interessante, muito bom. E aí, como laboratório orientado, a Luísa começou a desenvolver a fonte dela, uma ideia que ela já tinha, então começou a trabalhar, ela já tinha feito a disciplina uma vez e voltou pela segunda vez e começou a desenvolver. E ela começou a trabalhar com contraste invertido e tentando montar um esquema de família já, entende, de pesos. E isso deu esse resultado bem interessante, com uma forma muito difícil de fazer. Eu acredito que ela não é fácil de desenhar, não é fácil de vetorizar, difícil de espacejar. A gente viu isso ontem também, fiquei feliz que não fui só eu que não tive dificuldade. Obrigado, Sabina e Duilson, por terem dificuldade também, eu fiquei feliz com isso. Me senti mais humano, mais feliz. Aqui os estudos de contraste também, desenhos para fazer. E aqui, por exemplo, o exemplo das curvas, todas as curvas muito suaves, muito e tal, mas isso, por exemplo, demanda tempo, demanda a gente ficar em cima, demanda a gente pegar, a Luísa enviar, revisar e passar, e a Luísa mudar, e a Luísa fazer do jeito dela e não do meu jeito, depois fazer eu aceitar, entendeu? É essa troca que a gente vai fazendo. Então, as principais considerações desse... Quanto tempo eu tenho, Mariana? 10? Obrigado. As principais considerações. Carga horária das atividades. Eu tinha bastante carga horária em editorial, eu tirei um pouco, voltei para tipografia, porque eu notei que com tipografia tu também melhora muito a questão editorial. Compreender, não somente desenhar, mas saber selecionar e utilizar. A análise tipográfica foi um grande avanço para mim. Esse uso essa identificação dos elementos básicos dos caracteres. E também o princípio de que analisar, desenhar, conhecer, o processo para conhecer fontes. Ou seja, se tu entende como é feito, tu sabe se ela é boa, se não é boa, se é ruim, como é que é, entende? Tu tem noção. Então, o objetivo não é formar um tipógrafo, um calígrafo, é um curso de design. É um curso que vai formar a pessoa para trabalhar em design, não em tipografia. Mas, no momento que eu sei isso, é muito mais fácil. No momento que eu passo por disciplinas de tipografia, por uma carga de caligrafia, eu posso usar isso em ilustrações, eu posso usar isso em composições, eu entendo espacejamento, eu entendo a lógica de peso, composição. Então, tudo isso aqui, tudo ajuda. Obviamente, alguns gostam mais de tipografia e caligrafia e seguem, mas o objetivo não é isso. Não é um curso de tipografia, não é um curso de caligrafia. É um curso de design, onde isso é uma das áreas. E a questão de participação e responsabilidade. Isso é um laboratório, assim, aumentou bastante para mim o engajamento dos alunos. Eu acho que foi bem mais interessante. Primeiro, porque eles escolhem estar ali. O aluno decide, eu quero fazer. Por exemplo, tem alunos que não gostam de tipografia e não querem fazer, eles não precisam fazer. Essa é a lógica. Então, se ele escolhe estar ali, por exemplo, eu tenho condições de exigir, porque, afinal, tu quer fazer, tu escolheu estar ali. E responsabilidade também, que eu falei antes, que eu jogo mais para eles. Eu vou mudar um pouquinho aqui para mostrar alguns trabalhos de graduação bem rapidinho.
pegar alguns aqui. Começar pelo da Bruna. Tá. Oi? Desculpa. Começar pelo da Bruna, que é um material editorial sobre infografia. Então, utilizou uma metáfora de viagem infográfica e trabalha, então, com interação. Isso é uma área que eu gosto bastante de trabalhar, tentando pensar em estratégias para viabilizar isso e levar adiante fora da universidade esses materiais. Então, todos os letterings são feitos, e as animações, as interações, e aí tu pode, por exemplo, passar por conteúdos relacionados. Então, na lógica é o seguinte: o aluno tem que escrever o TCC, tem que fazer todo o referencial teórico, tem que pensar num produto e tem que escrever, nesse caso, o conteúdo desse produto. Então, é trabalho. Tá? Então, isso é bem forte. Né? Organizando a informação, aí vou passar mais rapidamente, né, algumas coisas aqui, sobre os exemplos. Todas as ilustrações também são dela, né? Todo o material. E aí tu vai passando por os assuntos relativos à infografia. Então, essa é publicação digital. Aqui, ó, interações, complexidade, construindo infográfico. Eu tenho pouco tempo, eu vou passar mais rapidinho, tá? Então, olha aqui, questão de método, ferramentas, compilações de assuntos, né? Métodos auxiliares de construção de infográfico. Ó, né? Então, a ideia é pensar esse produto, né, um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais consistente do que apenas fazer o TCC. Vou mostrar mais um. Isso aqui é da Monique, Guia do Explorador Tipográfico, é para criança. E disso derivou uma pesquisa prática com crianças também, para conseguir chegar num resultado legal. Então, aqui fala como utilizar. Aqui tem o sumário, por exemplo. Conhecer o terreno tipográfico. Então, tem, né, entre letras, a gente tem os cachorrinhos, não sei porquê, cachorrinho. Né? Ascendentes, descendentes. A gente tem os tipos de serifa associados aos animais. Baleinha, não funcionou de novo. Né? Aí cada letra tem seu esqueletinho, tem suas, né, desabilita, né? Tu pode ver os detalhes pode ver os detalhes e, né, e perceber o que eles, tipo explorador avançado, né? Tá? E aí no final tem, deixa eu ver aqui, no final tem, por exemplo, você acertou, tente de novo, né, e tal. Para chegar, então, falando sobre Clarendon, mesma forma, associada aos animais. E Futura, associada à girafinha. A Blene, associada ao caranguejo. Né? E Zafino, tá? Associada à lagartixa. Tá? E aí vai. No final aparecem as informações. Tem outros materiais aqui também, por exemplo, mais um, mostrar o da Ana Letícia, que é sobre fotografia. Começou com outro professor, depois eu assumi, quando o professor foi para o mestrado, para o doutorado. E é um livro, então, sobre fotografia, que mostra que foi também escrito por ela, diagramado, né, e planejado todo. Então, por exemplo, o que é luz e tal. Mostra, né? Fala um pouco da teoria, dos princípios de iluminação, né? Temperatura de cor e balanço, os tipos de foto, mudando as temperaturas, questão de brilho, cor, quebra-cabeças, iluminação do estúdio, e aí os princípios de iluminação para ter, por exemplo, esse resultado, né? Os diversos tipos de resultado de luz. Então, o legal disso é que tipo, tem que produzir as fotos, tem que produzir conteúdo, tem que produzir material, tem que ir adiante, e tem de desenvolvendo, pesquisando e colocar em prática as coisas que foram vistas durante o curso. Tá? Então, esse é um resultado. E agora também, eu vou começar, acho que
ter algum trabalho também de Type Design em TCC, então também vou ficar feliz com isso, de dar um pouco mais de atenção. Mas os trabalhos mais que eu trouxe são de materiais digitais, né? Então, todo o livro, né? E aí sempre tem mais alguma coisa, que está do Jonas, do Robson, da Maíra também, mas eu vou passar, vou deixar porque o tempo está em cima, né? Então, era isso, pessoal. Obrigado. Né? Parabéns, Volney, pelo incrível palestra. É muito bacana ver esse projeto que está sendo desenvolvido em Santa Maria. Nossa, eu achei impressionante. Muito bom. Galera, a gente vai ter 5 minutos para perguntas. Vamos, quem quiser perguntar, levanta a mão, que a galera vai correr aí com o microfone. Oi, lá. Só um pouquinho. Só ela vai pegar o microfone ali para ficar registrado certinho. Obrigada. Oi. Qual que é o nome do TCC da menina que tinha os desenhinhos infantis? A Guia do Explorador Tipográfico. A Monique está ali na frente, depois pode falar com ela direto que ela te mostra. Esses livros estão disponíveis em algum lugar? Não, eles são materiais que eles só rodam em iPad. Então, eles são publicações digitais interativas. A ideia faz anos que eu quero fazer isso. E agora, finalmente, dentro da universidade pública, eu consegui uma maneira de tentar levar isso adiante. E tentar colocar isso a público. Tá? E tentar fazer isso funcionar, distribuir, conseguir uma parceria com a empresa do Rio de Janeiro que vai... Provavelmente a gente vai tentar, se tudo der certo, não dá para prometer, porque há vários problemas, a gente vai colocar isso no mercado em breve, até como colaborando com a ideia do currículo novo, daí adiante. As coisas saírem de sala de aula e ir para o mundo, né? Obrigada. Parabéns pelo seu portfólio de alunos, Volney, já que é assim que você os apresentou. Na verdade, a minha pergunta, eu não sei se tem uma resposta, mas eu vejo tudo isso, e eu acredito que muita gente vê tudo isso depois que já se graduou. Assim. Eu não sabia que eu ia gostar de tipografia antes de entrar na faculdade. Como que as pessoas escolhem o curso de Santa Maria ou elas simplesmente se descobrem lá? Tem gente que vai lá por isso? Não. Se descobrem lá, né? Eles acho que poderiam responder melhor, mas eu acho que acontece lá, cara. Né? Tipo, amanhã acorda um dia, pensa que eu vou fazer da vida, vou fazer desenho industrial em Santa Maria e acaba lá. Pois é. Como todo curso de design é casa de ferreiro, espelho de pau e tal, né? Aquela frase. A gente está fazendo nosso site ainda, faz uns 3 anos, mais ou menos. E a ideia é, agora com a entrada pelo SISU, que é nacional, digamos, é a gente começar a divulgar isso mais para quem tem interesse, com o portfólio do curso, com o que se faz no laboratório, estratégia de currículo, tudo mais. Mas, assim, eu não tenho plena confiança que 100% vai dar certo, sabe? Porque as pessoas chegam muito... Pois sei lá, é meio que uma pena e meio que muito feliz isso, né? Tipo, porque eu gostaria de ter feito. mas... né? Assim como todo mundo que entra na faculdade, ou, sei lá, 99% das pessoas que entram na faculdade. E assim, eu vou comentar também o seguinte, eu estou mostrando para vocês o que a gente faz em tipografia, mas o trabalho lá, por exemplo, de joalheria é muito forte. A gente trabalho agora interface, um professor muito legal, trabalhando ilustração e quadrinhos, também é muito legal, sabe? Tem a parte de sinalética, embalagem, sabe? As áreas do curso, fotografia também, o pessoal muito bom em fotografia, sabe? Então, as áreas que estão saindo, audiovisual começou agora, a professora está começando com audiovisual. Teve o primeiro Quitute de Ouro, que é o Festival do Desenho Industrial de Animações de Audiovisuais. Foi muito legal, foi o Oscar lá do curso. Era só os 4 vídeos da disciplina, mas foi feito todo um esquema assim, bem legal. Então, as áreas do curso estão bem amplas, sabe?
tem muita coisa boa em várias áreas. Eu estou mostrando para vocês tipografia só. E existe uma pós-graduação lá? A escolha foi essa. Ou a gente faz a pós, ou a gente reforça a graduação. Ou a gente estava mudando o currículo, então a gente pensou, ou a gente dá o gás no currículo e auxilia a formação da graduação, ou a gente gasta energia em fazer o mestrado. E aí a gente optou pela graduação. Foi uma decisão do grupo de professores. Tanto que agora a gente teria condições de começar a pensar no mestrado, a gente não se mexeu ainda. A gente está consolidando um currículo forte, eu acho, na minha opinião, bem legal, assim, e é tudo muito novo. A gente está mudando, por exemplo, a lógica de currículo, a lógica de aula para a gente é diferente. Então, depois de muitos anos, tem que mudar a maneira como tu dá aula. Então, a gente optou por esperar. Entende? A pós-graduação vai vir quando a gente tiver. O que é uma pena, porque aí tem muita gente legal e vem para Porto Alegre, vai para Floripa, para Paraná, e vão fazer mestrado e seguem em outras áreas, em outros locais, o que também é bom, não é? Porque o cara ficar totalmente vinculado a um local só, não é legal também, né? É legal sair e ter outras experiências, né? Obrigado, Volney. Show de bola.